Aqui nós temos uma pergunta. A pergunta é: como lidar com os pensamentos? Primeiro nós temos que perguntar o que são pensamentos. O que é o pensamento? O que são eles? Primeiro nós estamos querendo lidar com algo que nós desconhecemos. É bem curioso dizer que nós desconhecemos os pensamentos. Não existe nada mais íntimo, mais próximo de cada um de nós do que a presença do pensamento. Desde bem pequenos, nós estamos em contato com o pensamento. E nós passamos uma vida inteira sem tomar ciência do que é o pensamento. E a maior prova disso é que nós não sabemos lidar com os pensamentos. Não sabemos lidar com os pensamentos porque não os conhecemos. Nós desconhecemos o que é o pensamento. Assim como desconhecemos o que é o pensar. Desconhecemos também o que é o sentir. Então, uma outra pergunta é: como lidar com os sentimentos? Nós não sabemos o que são os sentimentos, assim como não sabemos o que são os pensamentos. E, no entanto, queremos aprender a lidar com eles. E por que nós temos esse interesse de aprender a lidar com eles? Porque queremos nos livrar dos sentimentos que nos fazem sofrer, assim como dos pensamentos que nos fazem sofrer. Ninguém está incomodado com pensamentos de prazer, até que descubra que esse pensamento de prazer, a curto, médio e longo prazo, ele se transforma num pensamento que traz dor. E aí você quer lidar com ele. Esse lidar com o pensamento é a intenção de se livrar do pensamento. A intenção verdadeira não é descobrir o que é o pensar, que é o que nós precisamos, saber o que é o pensar. A compreensão do que é o pensar é a compreensão do que é o pensamento e de como naturalmente lidar com o pensamento. O que nós queremos é nos livrar dos pensamentos que nos fazem sofrer, não dos pensamentos que nos dão prazer. Então vamos explorar um pouquinho isso aqui com você. Assim como queremos manter conosco os sentimentos que nos dão prazer, mas queremos nos livrar dos sentimentos que nos dão dor. Então, como lidar com os sentimentos? A intenção por detrás da pergunta é como se livrar dos sentimentos ruins. Como se livrar dos pensamentos ruins. Mas qual será a verdade do pensamento? O que é o pensar? O que é o sentir? É nisso que estamos interessados aqui. Até porque é muito estreito isso. Essa relação entre pensamento, sentimento e consciência. Essa consciência, como nós conhecemos, essa consciência em nós, essa consciência presente no ser humano, é a consciência egóica. Essa consciência egóica é a consciência desse eu, dessa pessoa. A consciência dessa pessoa é a consciência que tem, por princípio, um movimento psicológico de pensamento e sentimentos. Temos também a percepção, a sensação, as emoções. E tudo isso faz parte desta assim chamada consciência humana, que é a consciência do eu. Eu tenho chamado também de consciência egóica.
Não saber como funciona o pensamento é não saber o que é o pensar. Não saber como funciona o sentimento é não saber o que é o sentir. Veja, nós temos aqui várias coisas para explorar. Temos que descobrir várias coisas aqui juntos. Observe que a nossa vida, ela é orientada, esta nossa particular vida, essa representação de vida que nós conhecemos, ela é moldada psicologicamente pelo pensamento, pelo pensar e sentir. Assim, a nossa vida, essa vida que está abalizada para esta pessoa, para este eu, nesta consciência egóica, é a vida centrada no pensamento e no sentimento. Assim são nossas ações. Nós desconhecemos o que são as ações, o que são os pensamentos, o que são os sentimentos. Aqui nós temos estudado com você, trabalhando com você essa questão da vida real, além dessa representação de vida no eu, no ego que nós temos. Nós estamos descobrindo o que significa a vida em sua totalidade, a vida livre deste ego, deste eu, e, portanto, a vida divina deste ser que somos, mas que desconhecemos, porque a nossa vida é essa particular vida que tem neste ego, neste eu, sua representação. E queremos nos livrar daquilo que nos faz sofrer. Assim são esses pensamentos presentes. Queremos aprender a lidar com os pensamentos em razão da inquietude que o pensamento causa, desse movimento descontrolado do pensamento, acelerado do pensamento, esse movimento de pensamento negativo, carregado naturalmente com sentimentos, produzindo sofrimento em nossas vidas, nessa assim chamada vida particular desse mim. O pensamento, ele tem um movimento em você. É o movimento da memória. Aprender a lidar com o pensamento é descobrir o fim para o modelo do pensamento aflitivo, conflituoso, que nos causa dor, que é o pensamento psicológico. Nós temos dois níveis de memória. Nós temos a memória dos fatos, a memória das lembranças objetivas, técnicas, funcionais, das quais nós precisamos fazer uso delas. Na verdade, a vida prática, objetiva, exige a presença desta memória, a memória dos fatos. Agora, aqui falar é parte dessa memória prática, objetiva, a lembrança do seu nome, o endereço de sua casa. Você precisa dessa memória. Então, quando o seu cérebro funciona de uma forma perfeita, ele carrega a memória funcional, prática, objetiva. Se lembrar o nome de alguém, se lembrar do rosto de alguém, ser objetivo e prático funcionalmente na vida requer a presença dessa memória. Mas nós temos um outro nível de memória, que é a memória psicológica. Todo o sofrimento presente em você, a amargura, a angústia, a tristeza, a frustração, a dor criada pelo conflito que os desejos antagônicos provocam
tudo isso está dentro desta memória psicológica. Essa condição de memória psicológica é a memória que dá formação a esse centro, que é o eu. Assim, a pessoa está vivendo neste centro. A pessoa é este centro. E este centro é essa memória psicológica. A condição de pensamento psicológico, de lembrança psicológica, de memória psicológica, ela não é só desnecessária, como ela é disfuncional. Toda a insanidade humana, toda a confusão em nossas vidas está dentro desta qualidade de memória. Acompanhe isso, observe isso em você. Toda lembrança em você, psicológica, nesse nível, não está produzindo outra coisa a não ser conflito, a não ser sofrimento. Então você tem a lembrança do seu endereço, a lembrança do seu nome, a lembrança de como trocar um dispositivo num equipamento, porque você é um mecânico, você é um técnico. Se você é um médico, você sabe receitar, passar uma receita, você sabe qual o tipo de medicamento para aquele quadro clínico. Então você tem um conhecimento técnico, funcional, perfeito, bastante aplicável nesse nível, mas psicologicamente sua relação com o outro, com base nesta memória psicológica, é conflito. A relação que eu tenho com você, veja, ela não é uma relação técnica, ela é uma relação psicológica. Eu tenho o seu nome, mas isso é muito simples. Eu tenho a lembrança do seu rosto, mas isso é muito simples. A lembrança da pessoa que você é, isso é muito simples. Mas a lembrança da imagem, de todo esse conjunto de experiências guardadas nesta memória psicológica, nesta lembrança psicológica que eu faço de você, que eu tenho de você, isso não é técnico. Essa é a memória deste centro, que é o eu, o ego. Assim, eu tenho uma imagem sobre quem você é. E você tem uma imagem sobre quem eu sou. A relação entre as pessoas são relações assim. A sua relação com a esposa, com o marido, com os filhos, com os funcionários da sua empresa, a relação que você tem com o seu chefe, a relação que você tem com os amigos de trabalho, com o mundo à sua volta, esta relação, ela está assentada nesta memória psicológica. Isso explica toda essa confusão que estamos vendo no mundo, em nossas relações com as pessoas. Eu gosto de você, mas não gosto dele. Esse gostar e não gostar está assentado nesta memória psicológica, nesse conjunto de imagens e lembranças que eu faço de você. Os momentos desagradáveis, os momentos ruins, os momentos de não apreciação, de não aceitação das minhas ideias, de discordância de opiniões, de crenças. Isso tem dado a mim uma imagem sobre quem você é. Veja como é delicado tudo isso, porque a imagem que eu faço de você é uma imagem também que se baseia na imagem que eu tenho sobre quem eu sou.
Tem aspectos em mim que eu gosto? Tem aspectos em mim que eu não gosto? Isso também se assenta nesse conjunto de lembranças, de memórias psicológicas. Isso se assenta nessa autoimagem, na imagem que eu faço sobre quem eu sou. Então você tem uma relação comigo a partir de uma imagem sobre quem você é. E eu tenho uma relação com você no mesmo nível. Os países, com seus governos, eles também têm imagens uns dos outros. Então, países gostam de países e não gostam de outros países. Então, a nível pessoal, nós temos esse encontro. A nível mundial, nós temos também esse encontro. Assim, nós vivemos numa condição psicológica onde há uma grande confusão, porque a divergência de opiniões pessoais, isso faz com que nos afastemos ou podemos usar de violência na relação. Isso ocorre também entre os países. Isso ocorre também entre as religiões. Então, a condição do mundo, a condição psicológica do ser humano, que é a condição em que nós temos colocado esse mundo, é de desordem psicológica, é de confusão, é de sofrimento psicológico. Tudo isso está presente em razão desta condição psicológica de ser alguém. Esse ser alguém é uma imagem. Vejam que estamos trabalhando aqui com você, estamos trabalhando com você o fim desta imagem. A imagem que eu faço de quem eu sou e a imagem que eu faço sobre quem você é. Quando essa imagem termina, minha relação com você é de outra ordem. Nós desconhecemos isso. Nós usamos a expressão amor, paz. O que nós temos numa relação não é paz real, não é amor real. Quando não há conflito de ideias e opiniões, nós temos um momento onde não há distúrbio. Esta ausência do distúrbio, porque não estamos em divergência de opiniões, nós chamamos de paz. Esse acordo mútuo, em razão de opiniões comuns, nos coloca num estado psicológico de não distúrbio, de não conflito. E tudo isso é aparente, porque uma vez que surge a divergência de opiniões, de ideias, fica muito claro que não conhecemos a paz, que não estávamos em paz, era só uma ausência temporária de distúrbio, de conflito. Assim é essa questão do amor. Desconhecemos a presença do amor se estamos em concordância, porque trocamos afagos, carinhos, porque temos interesse mútuo um pelo outro, em razão da concordância desse ajuste entre imagens. Você me ama e eu te amo, mas eu te amo enquanto você me ama. Eu te aceito enquanto você me aceita. Então repare a condição desse centro que é o eu, o ego. Nosso trabalho aqui juntos consiste no fim desta condição psicológica. E tudo isso ocorre quando descobrimos como fazer cessar esse modelo de pensamento. Então, a forma real de lidar com o pensamento é tomar ciência desse pensador. O que é esse eu? O que é esse pensador?
Aqui no canal temos diversas playlists explorando com você como lidar com o pensamento, como trabalhar isso. Aqui nessa fala ficou muito claro para você a importância do fim desse modelo de pensamento psicológico que causa esse sofrimento psicológico, que sustenta essa imagem que é a imagem desse ilusório centro que é o eu, o ego. O fim para esse ego é o fim para esse modelo desse pensador que se situa na relação com o mundo, com a vida, a partir desta autoimagem, criando imagens nesse modelo de pensamento condicionado. Então, o fim para tudo isso é o despertar do seu ser, é o despertar de sua real natureza divina, é o despertar da verdade, do amor, da paz e da felicidade dentro das relações. Então, esse é o nosso assunto aqui com você dentro desse canal. Além disso, nós temos encontros online, onde estamos trabalhando, aprofundando essas questões com você. Trabalhando esse despertar da verdade daquilo que somos. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros. Ok? Temos encontros presenciais também e retiros. Se isso é algo que faz sentido para você, aproveita, deixa aqui o seu like, já se inscreve no canal e a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Esse eu não alcança Deus. Esse eu é a ilusão de uma existência separada exatamente dessa realidade divina que nós chamamos de Deus. Alcançar Deus, realizar Deus, encontrar-se com Deus significa exatamente desaparecer. E aquilo que é Deus assumiu